Olá, meus queridos espectadores do canal Patas e Histórias. Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem, confortáveis e prontos para mais uma história que vai tocar profundamente o coração de cada um de vocês. Antes de começar, quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Comenta aí embaixo a sua cidade, o seu estado. É incrível ver como nossas histórias conseguem alcançar tantos lugares diferentes deste Brasil tão grande e diverso. Cada comentário de vocês me mostra o quanto estamos conectados através dessas histórias emocionantes. Hoje vou compartilhar com vocês uma narrativa que mexeu muito comigo quando a conheci. É sobre aquelas conexões especiais que parecem transcender qualquer explicação lógica ou racional, sobre como os animais, em sua pureza e intuição natural, conseguem enxergar além do que nossos olhos humanos são capazes. A história que vou contar é sobre um milionário sem escrúpulos e sua sobrinha cega, uma menina extraordinária que foi abandonada durante uma terrível enchente. Mas o verdadeiro protagonista é Tempestade, um cavalo resgatado de maus tratos que fará algo que ninguém poderia imaginar. O que aconteceu naquele dia fatídico mudou para sempre a vida de todos os envolvidos, revelando verdades que estavam submersas não apenas pela água da enchente, mas também por anos de mentiras e segredos. Se você já sentiu aquela conexão inexplicável com um animal, aquele olhar que parece enxergar sua alma, você vai entender perfeitamente esta história. E se você nunca sentiu isso, depois deste vídeo, talvez passe a ver os animais de uma forma completamente diferente. Vou contar agora sobre Tempestade e Cecília, uma história que vai te fazer refletir, chorar e, acima de tudo, acreditar no poder da conexão entre humanos e animais. Fica até o final, porque o desfecho desta história é algo que ninguém poderia imaginar. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Agora prepare seu coração, talvez um lencinho para as lágrimas, e vamos mergulhar juntos nesta emocionante história de superação, coragem e do incrível vínculo entre uma menina cega e um cavalo extraordinário. A cidade de Vale das Águas sempre fora conhecida por sua beleza natural. Aninhada entre montanhas imponentes e cortada pelo rio cristalino, era um paraíso para quem buscava tranquilidade. As casas coloridas, as praças floridas e o clima ameno faziam dela um lugar perfeito para viver. Mas naquele dia, o céu que normalmente abençoava os moradores com seu azul intenso, amanheceu carregado de nuvens escuras. O rio cristalino, sempre tão manso, começava a mostrar sua outra face, mais selvagem e imprevisível. Na mansão que dominava o topo da colina mais alta da cidade, Antônio Mendes observava a tempestade com indiferença. Aos 62 anos, o empresário do ramo imobiliário havia construído um império sobre as ruínas de muitas vidas, incluindo a de seu próprio irmão. Senhor, as autoridades estão recomendando a evacuação imediata da área ribeirinha, informou Paulo, seu assistente pessoal, interrompendo seus pensamentos. As comportas da represa não vão aguentar por muito mais tempo. Antônio deu um gole em seu uísque envelhecido, seus olhos frios fixos na cidade abaixo, que começava a ser engolida pela água. Sua mansão, construída estrategicamente no ponto mais alto, seria a única a permanecer intocada pelo desastre iminente. O prefeito está organizando os abrigos e solicitando ajuda do exército, continuou Paulo, visivelmente nervoso. E sua cunhada ligou novamente, disse que a água já está invadindo a casa deles. Ela está desesperada, senhor. E o que Helena quer que eu faça? Respondeu Antônio com um sorriso cínico. Que eu saia na chuva para resgatar ela e aquela menina cega. Ela escolheu ficar com meu irmão, mesmo sabendo que tipo de homem ele era. Agora que ele está morto, precisa arcar com as consequências. Paulo engoliu em seco. Trabalhava para Antônio há anos suficientes para conhecer sua crueldade, mas nunca se acostumava com ela. Helena era viúva de Ricardo, irmão mais novo de Antônio, que morrera em circunstâncias misteriosas há 2 anos. Ricardo, ao contrário do irmão, era um homem simples e honesto. Trabalhava como professor universitário e dedicava seu tempo livre a projetos sociais. Sua morte repentina em um acidente de carro deixou Helena sozinha com Cecília, uma menina de 9 anos que nascera cega. Aquela menina não é minha família, rosnou o empresário. E se Helena tiver algum juízo, vai pegar a garota e sair daquela casa antes que seja tarde demais. Agora me deixe em paz, tenho uma videoconferência importante em 10 minutos.
Paulo saiu do escritório sentindo o peso da impotência. Do lado de fora, a chuva caía com violência cada vez maior e as primeiras notícias de desaparecidos começavam a chegar. A cidade inteira estava em estado de calamidade. A alguns quilômetros dali, no outro extremo da cidade, o Santuário Esperança Equina enfrentava seus próprios desafios. Mariana Torres, fundadora do local que acolhia cavalos resgatados de maus tratos, corria de um lado para outro, orientando voluntários a levarem os animais para terreno mais alto. "Mais rápido, pessoal! A água está subindo depressa demais!" gritava ela enquanto ajudava a conduzir um grupo de 5 cavalos assustados para fora dos estábulos. A chuva ensopava suas roupas e o vento gelado cortava como navalha. Entre os animais que aguardavam resgate estava Tempestade, um magnífico garanhão negro que havia sido resgatado 3 meses antes. Encontrado quase morto em uma fazenda abandonada, o cavalo tinha marcas de chicotadas por todo o corpo e estava severamente desnutrido. Diferente dos outros cavalos, Tempestade permanecia estranhamente calmo em meio ao caos. Seus olhos profundos e inteligentes observavam tudo ao redor, como se estivesse avaliando a situação. Mariana sempre dizia que nunca havia conhecido um animal tão perspicaz. "Vamos, grandão", chamou Lucas, um dos tratadores mais experientes, aproximando-se com cautela. Tempestade tinha um histórico de desconfiança com homens, reflexo dos abusos que sofrera. "Precisamos te tirar daqui, antes que a água chegue." O cavalo relinchou suavemente, mas em vez de seguir Lucas, virou-se na direção oposta, olhando fixamente para o vale abaixo, onde casas começavam a ser submersas. Seu comportamento era tão incomum que o tratador parou, intrigado. "O que foi, amigão? O que você está sentindo?" Lucas seguiu o olhar do animal, mas não conseguia ver nada além da cortina de chuva e da água barrenta que engolia a cidade aos poucos. Naquele momento, a alguns quilômetros dali, Helena lutava para manter a calma enquanto a água invadia rapidamente sua pequena casa na área ribeirinha. Havia tentado sair mais cedo com Cecília, mas o carro não pegara, e agora era tarde demais. "Mamãe, a água está ficando mais alta, não está?" perguntou Cecília, sua voz pequenininha quase se perdendo no som da tempestade. Apesar de não poder ver o perigo, a menina o sentia em cada vibração, em cada mudança no ambiente ao seu redor. "Vai ficar tudo bem, meu amor", respondeu Helena, tentando esconder o tremor em sua voz. "Vamos subir para o segundo andar e esperar o resgate. Tenho certeza que vão nos encontrar logo." Helena carregou a filha escada acima, sentindo a água já alcançando seus joelhos. O segundo andar lhes daria mais algumas horas, talvez, mas e depois? Havia ligado para todos os números de emergência, mas as linhas estavam congestionadas. Em um momento de desespero, ela havia ligado para Antônio. Sabia que o cunhado a desprezava, mas esperava que ele tivesse alguma compaixão pela própria sobrinha. A resposta fria que recebera através do assistente dele havia destruído sua última esperança. "Daqui a pouco vão mandar um barco para nos buscar", mentiu Helena, abraçando a filha que tremia de frio. As duas se acomodaram no quarto de Cecília, onde a menina mantinha seu tesouro mais precioso, um pequeno cavalo de madeira que o pai havia esculpido para ela. "Mamãe, posso segurar o Ventania?" pediu Cecília. Helena colocou o cavalinho de madeira nas mãos da filha, lembrando-se de como Ricardo passara semanas esculpindo cada detalhe, mesmo sabendo que a filha nunca poderia vê-los. Papai sempre dizia que os cavalos são anjos de 4 patas. No santuário, a situação piorava a cada minuto. 3 dos estábulos já haviam sido completamente alagados e Mariana tomava a difícil decisão de soltar os cavalos que ainda não haviam sido evacuados, dando-lhes uma chance de buscar em terreno mais alto por conta própria. "Não temos escolha", disse ela a Lucas com a voz embargada. "Se continuarmos tentando levá-los um a um, vamos perder todos. Pelo menos soltos eles têm uma chance." O tratador assentiu, engolindo o nó na garganta enquanto abria os portões dos estábulos restantes. Tempestade foi o último a ser libertado. Diferente dos outros cavalos que dispararam imediatamente para longe da água, ele permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando diretamente nos olhos de Mariana, como se quisesse dizer algo. "Vá, Tempestade!" sussurrou ela com lágrimas nos olhos. "Salve-se!" O cavalo relinchou uma última vez, um som potente que se sobrepôs ao rugido da tempestade, antes de partir em um galope poderoso, mas para a surpresa de todos, ele não seguiu para o alto da colina.
Em vez disso, Tempestade galopou diretamente para a parte mais baixa da cidade, onde a inundação era mais severa. "Ele vai se afogar", gritou Lucas, fazendo menção de ir atrás do animal, mas Mariana o deteve. "É tarde demais", disse ela com o coração apertado. "Precisamos salvar os que ainda podemos", observou impotente enquanto a silhueta majestosa de Tempestade desaparecia na cortina de chuva em direção ao que parecia ser uma morte certa. Na mansão no topo da colina, Antônio finalizava sua videoconferência, satisfeito. Havia acabado de fechar um acordo para comprar terrenos na área ribeirinha por uma fração do valor real. A enchente era uma oportunidade de ouro para seus negócios. "Assim que a água baixar", explicava ele aos sócios, "ofereceremos valores mínimos às famílias desesperadas que perderam tudo. Construiremos um condomínio de luxo onde antes havia casas populares. O lucro será astronômico." Nenhum dos empresários na tela mencionou a tragédia humana que se desenrolava lá fora, as vidas que estavam sendo perdidas, os lares destruídos. Para eles, assim como para Antônio, tratava-se apenas de mais uma oportunidade de negócio. Paulo entrou no escritório visivelmente perturbado, interrompendo a reunião. "Senhor, preciso falar com o senhor urgentemente", disse, ignorando os olhares irritados na tela. "É sobre sua cunhada e sua sobrinha." Antônio encerrou a chamada com uma desculpa rápida, visivelmente irritado com a interrupção. "O que é tão urgente que não podia esperar, Paulo? Estava finalizando um acordo de milhões." A Defesa Civil acabou de informar que a casa onde Helena e Cecília estão foi quase totalmente submersa, disse Paulo, respirando com dificuldade. "Elas estão ilhadas no segundo andar, mas a estrutura pode ceder a qualquer momento. Estão pedindo ajuda de quem tiver embarcações." Antônio permaneceu em silêncio por alguns segundos, seu rosto uma máscara impenetrável. Finalmente levantou-se e caminhou até a janela, observando a destruição abaixo. "Tem um jet ski na garagem", disse por fim. "Vou buscar o capacete." Paulo sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Finalmente, Antônio mostrava alguma humanidade. "Vou com o senhor", ofereceu-se prontamente. "Conheço bem a região e posso ajudar no resgate." "Não será necessário", cortou Antônio com um sorriso enigmático. "Isso é um assunto de família. Preciso resolver pessoalmente." Algo no tom de voz do patrão deixou Paulo inquieto, mas ele atribuiu a sensação ao nervosismo geral causado pela situação extrema. Enquanto Antônio preparava o jet ski na garagem, o pensamento que o consumia não era de resgate ou reunião familiar, era a consciência de que se Helena e Cecília morressem na enchente, o último obstáculo para seus planos seria eliminado sem que ele precisasse sujar as mãos. O que Paulo não sabia, o que ninguém além de Antônio sabia, era que Ricardo não havia morrido em um simples acidente. Seu irmão descobrira provas de fraudes nos projetos imobiliários de Antônio, esquemas que haviam custado vidas em desabamentos e haviam enriquecido o empresário às custas de famílias pobres. Ricardo ameaçara expor tudo, movido por seu inabalável senso de justiça. Na noite em que morreu, estava a caminho de entregar as provas à Polícia Federal. O acidente que tirou sua vida não teve nada de acidental, e sim a marca da crueldade calculista de Antônio. O que o milionário não contava era que seu irmão, desconfiado, havia deixado uma cópia de todas as provas escondida em um lugar que apenas Helena conhecia, e por 2 anos Antônio vinha tentando descobrir se essas provas realmente existiam e onde estavam. Agora, com a casa sendo engolida pela enchente, as provas provavelmente seriam destruídas pela água. E se por um infeliz acidente, Helena e a pequena Cecília se afogassem antes de serem resgatadas? Bem, seria uma tragédia, mas acabaria de vez com aquela ameaça pairando sobre sua cabeça. Enquanto Antônio saía com o jet ski, cortando as águas turbulentas em direção à casa de Helena, ninguém poderia imaginar suas verdadeiras intenções, muito menos que um cavalo negro, guiado por um instinto que desafiava a compreensão, galopava exatamente para o mesmo destino. A água já alcançava o teto do primeiro andar da casa de Helena. No pequeno quarto de Cecília, mãe e filha se abraçavam em silêncio, sentadas sobre a cama que agora era sua única ilha de segurança. O som da chuva impiedosa no telhado misturava-se ao barulho da correnteza que engolia a cidade. "Mamãe", sussurrou Cecília, seus dedos pequenos apertando o cavalinho de madeira. "Está ouvindo isso?" Helena apurou os ouvidos, inicialmente confusa. Então percebeu o som de um motor aproximando-se, cortando a água com velocidade. "É um barco! Vieram nos salvar!"
A esperança iluminou o rosto da menina, seus olhos sem visão voltados para o teto, como se pudesse enxergar através dele o céu tempestuoso e seu salvador aproximando-se. Helena correu até a janela, tentando enxergar através da cortina de chuva. Seu coração disparou ao reconhecer a silhueta que se aproximava. Antônio, em um jet ski reluzente, cortando as águas turvas da enchente com habilidade surpreendente. "É o seu tio", disse ela, a voz trêmula de alívio e apreensão. "Ele veio nos ajudar." Algo na expressão do cunhado, porém, fez um arrepio subir pela sua espinha. Mesmo à distância, podia ver que não havia preocupação naquele rosto, apenas uma determinação fria. "Rápido, Cecília, vamos para o sótão", decidiu Helena subitamente, um instinto primitivo de proteção disparando todos os alertas em seu corpo. Pegou a filha no colo e subiu a estreita escada que levava ao diminuto espaço sob o telhado, o último refúgio antes que a casa fosse completamente engolida. Enquanto isso, Antônio chegava à casa parcialmente submersa, manobrou o jet ski até a janela do segundo andar, que estava aberta. "Helena, Cecília", chamou, sua voz uma perfeita imitação de preocupação. "Estão aí, vim levá-las para um lugar seguro." Não houve resposta. Antônio franziu o senho, calculando suas opções. A água continuava a subir rapidamente, logo a casa inteira estaria submersa. Precisava agir rápido. Com cuidado, passou da janela para o interior da casa, deixando o jet ski amarrado no que restava de um parapeito. "Helena!", gritou novamente, percorrendo os cômodos do segundo andar. O silêncio o recebeu, interrompido apenas pelo ruído da água invadindo progressivamente a estrutura. Foi quando notou a pequena escada retrátil que levava ao sótão. Um sorriso cínico curvou seus lábios. "Sei que estão aí em cima", disse ele, sua voz mudando para um tom mais ameaçador. "Não temos muito tempo, a casa pode desabar a qualquer momento. Vocês vêm comigo agora, ou não vêm nunca mais." No sótão empoeirado, Helena abraçava Cecília com força, cobrindo a boca da filha com a mão para impedi-la de fazer qualquer barulho. O cavalinho de madeira ainda apertado entre os dedos da menina era sua única fonte de conforto. "Helena", a voz de Antônio agora soava perigosamente próxima. "Não faça isso mais difícil. Sei sobre os documentos que Ricardo deixou, sei que você os escondeu. Me diga onde estão e prometo que levarei vocês duas para um lugar seguro." O coração de Helena batia tão forte que parecia que ia explodir. Então era isso, não era um resgate, era uma execução. Antônio viera para silenciá-las definitivamente, aproveitando-se do caos da enchente para camuflar mais um crime. "Não existem documentos nenhuns", respondeu ela finalmente, sua voz um fio trêmulo de coragem. "Ricardo nunca me disse nada sobre isso. Você está paranoico, Antônio. Só queremos sair daqui vivas." Uma risada seca ecoou pelo sótão enquanto Antônio começava a subir a escada retrátil. "Você sempre foi uma péssima mentirosa, Helena. Ricardo contava tudo para você. Era seu maior defeito, confiar demais na esposa." Enquanto isso, a quilômetros dali, Tempestade enfrentava a fúria da enchente com uma determinação sobrenatural. O cavalo negro, que todos no santuário acreditavam estar correndo para a morte, avançava com uma força e propósito que desafiavam explicação. Seus cascos poderosos encontravam terreno firme mesmo onde parecia impossível. Seus olhos fixos em um ponto invisível do horizonte não se desviavam nem mesmo quando árvores arrancadas pela força da água passavam perigosamente perto dele. Era como se Tempestade seguisse um chamado silencioso, uma frequência inaudível para os humanos, mas clara como cristal para seus sentidos aguçados. Os moradores que o avistavam, passando veloz como uma sombra em meio ao caos, acreditavam estar vendo uma aparição sobrenatural. De volta ao sótão, Antônio finalmente apareceu pela abertura da escada. Seu rosto, normalmente composto em uma máscara de civilidade, agora mostrava abertamente a crueldade que Helena sempre soubera existir por trás da fachada. "É sua última chance", disse ele, avançando lentamente em direção a elas. "Os documentos, ou vocês duas vão se juntar ao meu querido irmão." Sua mão direita segurava algo que brilhou na penumbra, uma faca de caça que refletia ameaçadoramente a pouca luz que entrava pelas frestas do telhado. Helena colocou Cecília atrás de si, protegendo-a com o próprio corpo. "Antônio, por favor", implorou. "Ela é apenas uma criança, sua sobrinha. Sangue do seu sangue. Faça o que quiser comigo, mas deixe-a ir."
Sangue do meu sangue, repetiu ele com desdém. Ricardo costumava dizer o mesmo. Somos irmãos, Antônio. Sangue do mesmo sangue. Não impediu que ele tentasse me destruir. E essa garota? Seu olhar pousou em Cecília, que tremia atrás da mãe. Ela é igual ao pai, tem o mesmo olhar de justiça, mesmo sendo cega. Irônico, não? Um estrondo violento sacudiu a casa, fazendo todos vacilarem. A estrutura começava a ceder sob a pressão da água. Não tinham muito tempo. Chega de conversa, decidiu Antônio, avançando com a faca em punho. Vocês tiveram sua chance. Helena empurrou Cecília para o canto mais distante do sótão e lançou-se contra Antônio em um ato desesperado de coragem maternal. Conseguiu desviar o primeiro golpe da faca, mas o segundo a atingiu no braço, arrancando um grito de dor. Mamãe! O grito de Cecília ecoou pelo sótão. A menina, guiada pelo som da luta, tentava se mover na direção da mãe, mas sem visão. Tropeçou em uma pilha de caixas velhas. O cavalinho de madeira escapou de suas mãos, rolando pelo chão empoeirado. Um novo tremor, mais forte que o anterior, sacudiu toda a estrutura da casa. Parte do telhado desabou, deixando entrar a chuva torrencial. A água já começava a invadir o sótão pelas frestas do assoalho. Agora chega, rosnou Antônio, agarrando Helena pelos cabelos enquanto ela tentava alcançar a filha. Vou acabar com isso de uma vez. Com um movimento brutal, arrastou-a até a abertura no telhado para o lado de fora, onde a chuva castigava impiedosamente. Os documentos, exigiu ele uma última vez, a faca pressionada contra o pescoço de Helena, ou você vai dar um mergulho que não vai terminar bem. Os olhos dela, cheios de terror, fixaram-se na abertura do sótão, onde Cecília gritava desesperadamente por ela. Estão na caixa vermelha, confessou Helena finalmente, as lágrimas se misturando à chuva que escorria por seu rosto. Embaixo do assoalho, no quarto dela, Ricardo escondia tudo ali antes de você matá-lo. Um sorriso triunfante iluminou o rosto de Antônio. Finalmente, depois de 2 anos procurando, as provas que poderiam destruí-lo estavam ao seu alcance. Um último obstáculo e estaria finalmente livre daquele fantasma do passado. Obrigado pela informação, cunhadinha, sussurrou ele no ouvido de Helena. Agora você pode se juntar ao meu irmão. Com um empurrão violento, lançou-a telhado abaixo para as águas turbulentas da enchente que já alcançavam o 2º andar da casa. O grito de Helena ecoou brevemente antes de ser engolido pelo barulho da tempestade. Cecília, ouvindo o som terrível, compreendeu instantaneamente o que havia acontecido. Mamãe, mamãe, gritava ela, arrastando-se às cegas pelo sótão, tentando alcançar a abertura no telhado. Antônio voltou para o interior do sótão, observando com frieza a sobrinha desesperada. Sua vez agora, pequena. Não posso deixar testemunhas. Avançou em direção a Cecília, que recuava instintivamente, guiada pelo som dos passos dele sobre as tábuas molhadas. Nesse momento, um som diferente cortou o ar. O relincho potente de um cavalo, tão próximo que parecia vir de dentro da própria casa. Antônio congelou. Confuso, era impossível. Devia ser o vento, ou sua imaginação pregando peças. Mas o som repetiu-se, mais forte desta vez, acompanhado pelo barulho de cascos batendo contra a madeira. E então, através da abertura no telhado, surgiu a figura imponente de Tempestade, o cavalo negro, suas narinas dilatadas, seus olhos fixos em Antônio como se pudesse enxergar sua alma corrompida. Que diabos, murmurou Antônio, recuando instintivamente. O cavalo havia conseguido subir até o telhado parcialmente desabado, guiado por um instinto que desafiava qualquer explicação racional. Sua pelagem negra brilhava sob a chuva, dando-lhe uma aparência quase sobrenatural. Cecília, reconhecendo o som do animal, ergueu o rosto em direção ao relincho, uma expressão de espanto em suas feições delicadas. Um cavalo? Sussurrou ela, como se não acreditasse nos próprios ouvidos. Papai, é você que mandou ele? A pergunta infantil, carregada de inocência, ecoou pelo sótão semi-destruído. Tempestade avançou cautelosamente pelo telhado instável, seus cascos encontrando equilíbrio, mesmo onde parecia impossível. Seus olhos não deixavam Antônio, que continuava a recuar, a faca ainda em sua mão, mas agora tremendo levemente. Um novo estrondo sacudiu a casa, e mais uma parte do telhado cedeu, criando uma abertura maior. A água subia rapidamente. Em poucos minutos, o sótão estaria completamente inundado. Antônio olhou para o jet ski amarrado do lado de fora, calculando suas chances.
Não vai escapar, disse ele para Cecília, avançando novamente em sua direção. Ninguém jamais vai saber o que aconteceu aqui, só mais 2 vítimas da enchente, uma tragédia, mas não minha culpa. Sua voz destilava veneno enquanto se aproximava da menina acuada no canto. Tempestade relinchou furiosamente e, num movimento surpreendentemente ágil para um animal tão grande, colocou-se entre Antônio e Cecília, seus dentes à mostra em uma clara ameaça, as orelhas apontadas para trás em sinal de agressividade contida. "Sai da frente, animal estúpido!" gritou Antônio, balançando a faca na direção do cavalo. Tempestade não recuou nem 1 centímetro. Ao contrário, avançou mais, forçando o homem a retroceder até quase a borda da abertura no telhado. Cecília, guiada pelo instinto e pelos sons, estendeu a mão na direção do cavalo. "Por favor", sussurrou ela, "me ajude a encontrar minha mãe." Como se compreendesse o pedido, Tempestade recuou alguns passos, aproximando-se da menina, sem nunca tirar os olhos de Antônio. A casa estremeceu novamente, mais forte desta vez. O assoalho do sótão começou a ceder sob o peso de Antônio. Uma expressão de pânico cruzou seu rosto quando percebeu que estava prestes a cair. "Não, espere!" gritou ele, tentando alcançar algo para se segurar. Mas era tarde demais. Ensurdecedor, a par assoalho onde abaixo. Cecília estava agora sozinha com Tempestade no que restava do sótão, que continuava a desmoronar ao redor deles. A menina tremia, parcialmente de frio, parcialmente de medo, seus pequenos dedos agarrados a uma viga de madeira para se manter firme. "Me ajude a encontrar minha mãe", pediu ela novamente, estendendo a mão hesitante na direção do som dos movimentos do cavalo. "Por favor, ela deve estar lá embaixo, na água, temos que salvá-la." Tempestade aproximou-se mais, gentilmente tocando o rosto da menina com seu focinho. Era um gesto quase humano em sua delicadeza, como se estivesse tentando confortá-la. Cecília instintivamente abraçou o pescoço do animal, sentindo o calor e a força que emanavam dele. "Você veio nos salvar, não é?" sussurrou ela, suas lágrimas misturando-se à água da chuva que escorria pela pelagem negra do cavalo. "Papai sempre dizia que os cavalos são anjos de 4 patas. Ele te mandou para nos proteger." Como resposta, Tempestade abaixou-se, dobrando as patas dianteiras em um movimento claramente intencional. Cecília, mesmo sem poder ver, entendeu a mensagem. Com cuidado, montou no dorso do animal, seus dedos firmemente entrelaçados na crina molhada. "Vamos encontrar a mamãe", disse ela, a voz tremendo de esperança e medo. Tempestade relinchou suavemente, como se fizesse uma promessa, e então, com um movimento preciso e cuidadoso, começou a se mover em direção à abertura no telhado. A cena que se seguiu parecia saída de um conto de fadas. Um magnífico cavalo negro, com uma pequena menina cega em seu dorso, navegando cuidadosamente pelo telhado parcialmente destruído de uma casa quase submersa, em meio a uma tempestade apocalíptica. Enquanto isso, no ponto mais alto da cidade, os voluntários do Santuário Esperança Equina continuavam seu trabalho de resgate, abrigando os animais e pessoas que conseguiam alcançar o local seguro. Mariana Torres olhava ansiosamente para a cidade abaixo, seu coração apertado ao pensar no destino de Tempestade. "Ainda não consigo acreditar que ele simplesmente galopou para o meio da enchente", comentou ela com Lucas, que distribuía cobertores aos resgatados, como se soubesse exatamente para onde estava indo, como se tivesse um propósito. "Aquele cavalo sempre foi diferente", respondeu Lucas, observando a devastação abaixo. "Desde o primeiro dia, senti que havia algo especial nele, uma inteligência, uma consciência que ia além do que vemos normalmente nos animais." Tempestade descia cuidadosamente pelo que restava do telhado da casa de Helena, com Cecília firmemente agarrada à sua crina. A menina, apesar da cegueira, parecia confiar completamente no animal, como se uma conexão invisível tivesse se estabelecido entre eles. "Precisamos encontrar minha mãe", repetia Cecília, sua voz pequena, quase se perdendo no rugido da tempestade. "Ela deve estar na água." O homem mau a empurrou. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se à chuva que caía impiedosamente. O cavalo parecia entender. Quando chegaram à borda do telhado, onde a água já alcançava quase o ponto mais alto da casa, ele parou por um momento, suas narinas dilatadas enquanto farejava o ar, como se procurasse um rastro invisível. A poucos metros dali, agarradas a um pedaço de madeira que flutuava na correnteza, Helena lutava desesperadamente para manter a cabeça acima da água. O empurrão de Antônio a havia lançado diretamente nas águas turbulentas, mas por um milagre ela havia conseguido agarrar-se a um pedaço do telhado que se desprendera. "Cecília!"
gritava ela repetidamente, sua voz rouca de esforço e desespero. Cecília! Mas seus gritos eram engolidos pelo som ensurdecedor da enchente e da chuva torrencial. Suas forças começavam a falhar, e o pedaço de madeira ameaçava afundar a qualquer momento sob seu peso. Tempestade relinchou alto como se respondesse a um chamado que só ele podia ouvir. Seus olhos fixos em um ponto da água revolva haviam localizado Helena. Com um movimento decidido, entrou na água, nadando com força surpreendente contra a correnteza. "O que está acontecendo?" perguntou Cecília, sentindo a água gelada envolver suas pernas. Instintivamente, apertou mais o abraço ao redor do pescoço do cavalo. "Estamos na água? Você encontrou minha mãe?" Helena, quase inconsciente pelo esforço e pelo frio, ouviu o relincho do cavalo. Erguendo a cabeça com dificuldade, viu a cena mais surreal de sua vida: um majestoso cavalo negro nadando em sua direção, com sua filha agarrada à sua crina. "Cecília!" gritou ela, usando suas últimas forças. "Cecília, estou aqui!" A menina virou a cabeça instantaneamente na direção da voz da mãe, seu rosto iluminando-se com esperança renovada. "Mamãe! Mamãe!" exclamou ela, agitando uma mão na direção do som, enquanto a outra se mantinha firmemente agarrada à crina de Tempestade. "Estamos indo te salvar! O cavalo do papai veio nos ajudar!" Helena não tinha forças para questionar a lógica daquilo tudo. Um cavalo aparecendo do nada, sua filha cega montada nele em meio a uma enchente catastrófica. Tudo o que importava era que Cecília estava viva e que talvez, por algum milagre inexplicável, ambas pudessem sobreviver. Tempestade alcançou Helena com precisão impressionante, posicionando-se de modo que ela pudesse agarrar-se a ele. Com as últimas forças que lhe restavam, Helena soltou o pedaço de madeira e agarrou-se à lateral do cavalo, sentindo a pelagem molhada e o calor reconfortante do animal. "Segure-se em mim, mamãe", instruiu Cecília, estendendo a mão para ajudar a mãe. "Ele é forte, ele vai nos levar para um lugar seguro." A confiança absoluta na voz da menina era comovente, como se, em meio ao caos, ela tivesse encontrado uma certeza inabalável. Com esforço sobre-humano, Helena conseguiu se içar para o dorso do cavalo, posicionando-se atrás da filha. Abraçou Cecília com força, como se temesse que fosse apenas um sonho, que a qualquer momento pudesse acordar e perceber que a havia perdido para sempre. "Eu pensei que tinha te perdido", soluçou ela, tremendo incontrolavelmente. "Quando Antônio me empurrou, tudo que conseguia pensar era em você, sozinha com ele." "O tio Antônio caiu na água também", explicou Cecília, sua voz estranhamente calma. "A casa começou a quebrar e ele caiu, mas o cavalo veio me salvar. Como nos contos que papai contava, lembra? Sobre os cavalos mágicos que sempre sabem o caminho de casa." Helena assentiu, incapaz de falar, abraçando a filha com mais força. Tempestade, com mãe e filha agora seguras em seu dorso, começou a nadar com renovada determinação. Não para o alto da colina, como seria o caminho mais lógico, mas em outra direção. "Para onde ele está nos levando?" perguntou Helena quando finalmente conseguiu recuperar a voz. A água havia diminuído um pouco e o cavalo agora andava mais do que nadava, seus cascos ocasionalmente encontrando terreno firme sob a enchente. "Não sei", respondeu Cecília, seu rosto voltado para a frente, como se pudesse ver o caminho à sua frente, "mas sinto que ele sabe para onde está indo, como se estivesse seguindo alguma coisa importante. Você confia nele, mamãe?" Helena olhou para o cavalo que, inexplicavelmente, havia aparecido no momento exato em que elas mais precisavam, que havia encontrado e salvado as duas em meio ao caos da enchente, e que agora as carregava com cuidado e determinação para algum lugar desconhecido. "Sim", disse ela finalmente, rendendo-se ao mistério daquele momento. "Eu confio nele." E assim, sob a chuva que começava lentamente a diminuir, o trio improvável seguiu seu caminho através da cidade devastada. Enquanto isso, no Santuário Esperança Equina, os esforços de resgate continuavam. Mariana, encharcada e exausta, ajudava a receber mais um grupo de sobreviventes que haviam conseguido chegar até o ponto mais alto da cidade. "Tem notícias do Tempestade?" perguntou Lucas, entregando cobertores secos para uma família recém-chegada. Mariana balançou a cabeça, a preocupação evidente em seu rosto. "Nada ainda. Estou começando a perder as esperanças." Ela olhou para o horizonte, onde a tempestade parecia finalmente estar perdendo força. Nunca vi um animal agir daquela forma. Era como se ele estivesse em uma missão.
Senhores, interrompeu um dos voluntários aproximando-se com um rádio de comunicação. Acabei de receber uma notícia da Defesa Civil. Encontraram o corpo de Antônio Mendes preso nos escombros de uma casa na área ribeirinha. Mariana e Lucas trocaram olhares surpresos. Antônio Mendes era o empresário mais poderoso e temido da cidade, conhecido tanto por sua riqueza quanto por sua crueldade nos negócios. Sua mansão no alto da colina era considerada inexpugnável. Como ele foi parar lá embaixo, no meio da enchente? Perguntou Lucas confuso. Não faz sentido. Aquela fortaleza dele foi construída justamente para resistir a catástrofes como essa. Disseram que ele estava com um jet ski, continuou o voluntário. Parece que saiu para resgatar alguém. A cunhada e a sobrinha cega dele estavam morando numa casa na área mais afetada, mas ainda não foram encontradas. Mariana franziu o senho. Algo naquela história não fazia sentido. Conhecia Antônio Mendes de reputação. Ele não era o tipo de homem que arriscaria a própria vida para salvar alguém, muito menos uma cunhada e uma sobrinha que, pelo que se dizia na cidade, ele praticamente ignorava desde a morte do irmão. E espera, disse ela subitamente, uma ideia tomando forma em sua mente. A casa onde encontraram o corpo dele, por acaso é aquela de 2 andares, com as janelas azuis, perto da antiga ponte. O voluntário consultou novamente o rádio, confirmando com a equipe de resgate. Sim, exatamente essa. Como você sabia? Porque era para lá que Tempestade estava indo, respondeu Mariana, a excitação crescendo em sua voz. Tenho certeza, ele estava galopando exatamente naquela direção quando o perdemos de vista. Lucas arregalou os olhos, compreendendo a implicação. Você acha que... Não, seria coincidência demais. Como Tempestade poderia saber que havia alguém precisando de ajuda exatamente naquela casa? Mariana deu de ombros, um sorriso misterioso em seus lábios. Trabalho com cavalos há 20 anos, Lucas. Se tem uma coisa que aprendi é que esses animais têm um tipo de percepção que nós, humanos, nem começamos a compreender, especialmente Tempestade. O que fazemos agora? Perguntou Lucas, olhando para a cidade parcialmente submersa abaixo deles. A chuva havia diminuído consideravelmente e o nível da água parecia ter estabilizado. O pior da enchente parecia ter passado. Continuamos com o resgate, decidiu Mariana, seu olhar determinado. E ficamos atentos. Se Tempestade conseguiu sobreviver, e eu acredito que sim, ele vai voltar. E não estará sozinho. Enquanto isso, em outro ponto da cidade devastada, Tempestade continuava sua jornada determinada, carregando Helena e Cecília. O cavalo parecia seguir um caminho específico, desviando-se de áreas onde a correnteza ainda era forte, encontrando passagens seguras onde parecia impossível. Ele conhece o caminho, comentou Cecília, voltado para cima, sentindo os primeiros raios de sol que começavam a romper entre as nuvens. É como se pudesse ver coisas que nós não podemos. Helena sorriu com a observação da filha. Era irônico e comovente. Cecília, que não podia ver o mundo físico, parecia enxergar tão claramente aspectos da realidade que escapavam aos olhos dos videntes. Mamãe, chamou Cecília subitamente, apontando para frente. Ele está diminuindo o passo. Acho que chegamos a algum lugar. Helena olhou ao redor, reconhecendo gradualmente onde estavam. É a nossa antiga casa, disse ela surpresa. Ou o que sobrou dela. Estavam diante dos escombros da casa onde haviam morado com Ricardo antes de sua morte, antes que as dívidas e as ameaças veladas de Antônio as forçassem a se mudar para a pequena residência na área ribeirinha. A casa, localizada em uma área um pouco mais elevada da cidade, havia sido parcialmente poupada da enchente, ainda que claramente danificada. A estrutura principal permanecia de pé. Tempestade parou diante dela, relinchou suavemente e abaixou-se, permitindo que mãe e filha desmontassem. Por que ele nos trouxe aqui? Perguntou Cecília, seus dedos ainda entrelaçados na crina do cavalo, relutante em perder o contato com seu salvador. Não moramos mais aqui. Tio Antônio tomou esta casa de nós depois que papai morreu. Helena olhou para o animal com crescente admiração e perplexidade. Não sei, querida, mas ele parece saber o que está fazendo. Segurando a mão da filha, guiou-a cuidadosamente pelos escombros até a entrada da casa. A porta havia sido arrancada pela força da água e parte do mobiliário que haviam deixado para trás estava destruído ou deslocado, mas a estrutura principal da casa, construída solidamente por Ricardo anos antes, resistira bravamente à fúria da enchente. É estranho voltar aqui, comentou Helena, ajudando Cecília a navegar pelo ambiente familiar, mas agora alterado. Tantas memórias! Sua voz falhou, lembrando-se dos anos felizes que haviam passado ali antes que Antônio destruísse tudo.
Tempestade o seguiu para dentro da casa, seus cascos ressoando no piso de madeira encharcado. O animal parecia inquieto, movendo-se de um lado para outro, como se procurasse algo específico. Ele está procurando alguma coisa, observou Cecília, seu rosto voltado na direção dos movimentos do cavalo. A menina havia desenvolvido uma sensibilidade auditiva extraordinária, compensando a falta de visão com uma percepção aguçada dos sons ao seu redor. Helena observava, intrigada, enquanto Tempestade se aproximava de uma parede específica na sala de estar. O animal bateu o casco no piso várias vezes, relinchou baixinho e olhou diretamente para Helena, como se quisesse comunicar algo. "Mamãe!" chamou Cecília subitamente, sua voz excitada. "Lembra do esconderijo secreto do papai? Aquele atrás da lareira? É pra lá que ele está olhando, não é?" Helena sentiu o coração acelerar. O esconderijo secreto. Claro, Ricardo, sempre precavido, havia construído um compartimento oculto atrás da falsa lareira quando reformaram a casa, anos atrás. Ali guardavam documentos importantes, algumas economias em caso de emergência. "Você está certa", disse ela, ajoelhando-se na frente da lareira ornamental. "Mas como isso é possível? Como ele poderia saber sobre isso?" A pergunta pairou no ar, sem resposta. Tempestade apenas continuou olhando fixamente para aquele ponto específico. Com dedos trêmulos, Helena pressionou o mecanismo oculto que Ricardo havia instalado. Um clique suave ecoou e um pequeno painel deslizou para o lado, revelando um compartimento embutido na parede. O interior estava intacto, protegido da água da enchente. "O que tem aí dentro, mamãe?" perguntou Cecília, aproximando-se guiada pelo som. Helena retirou do esconderijo uma caixa metálica hermeticamente fechada e um envelope grosso lacrado com o nome de Helena escrito à mão. "Uma caixa e uma carta", respondeu ela, a voz trêmula de emoção. "Coisas que seu pai guardou aqui, coisas que tio Antônio nunca encontrou, por mais que procurasse." Com cuidado, abriu o envelope, revelando várias páginas escritas com a letra clara e firme de Ricardo. "É uma carta do papai?" perguntou Cecília, suas mãozinhas estendidas, como se quisessem tocar as palavras que não podia ver. "Por favor, leia para mim, mamãe. Quero ouvir a voz dele de novo." Ela engoliu em seco a emoção. Com voz embargada, começou a ler. "Minha querida Helena, você está lendo esta carta? Algo aconteceu comigo, algo que eu temia há algum tempo." Tempestade se acomodou no chão úmido da sala, como se também quisesse ouvir a mensagem de Ricardo. Seus olhos atentos nunca deixavam mãe e filha, como um guardião silencioso de um momento sagrado. "Descobri coisas terríveis sobre os negócios de Antônio", continuou Helena lendo a carta. "Documentos que provam fraudes, subornos a fiscais de obras, uso de materiais de baixa qualidade em construções que deveriam ser seguras. O desabamento do edifício Aurora não foi um acidente, foi consequência direta dessa ganância." Cecília ofegou. O desabamento do edifício Aurora havia sido a maior tragédia da história da cidade, matando 17 pessoas, incluindo 4 crianças. A investigação oficial havia concluído que fora um acidente causado por chuvas intensas. "Na caixa metálica", prosseguiu a carta, "você encontrará todas as provas, documentos originais, recibos fraudulentos, e-mails incriminadores, depoimentos gravados de funcionários que foram ameaçados para ficarem em silêncio. Tudo que é necessário para colocar Antônio atrás das grades por muitos anos." Helena parou a leitura por um momento, abrindo a caixa metálica com mãos trêmulas. Dentro, exatamente como Ricardo havia descrito, estavam dezenas de documentos cuidadosamente organizados e protegidos, além de um pequeno drive de computador selado em um invólucro à prova d'água. "Estou indo entregar tudo isso às autoridades federais hoje à noite", continuava a carta. "Sei do risco que estou correndo. Antônio tem conexões poderosas, inclusive dentro da polícia local. Se algo acontecer comigo, estas são as cópias de segurança. Use-as com sabedoria, meu amor. Proteja nossa Cecília." As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Helena, a confirmação do que sempre suspeitara desde aquela fatídica noite em que Ricardo saíra de casa e nunca mais voltara. Não havia sido um acidente, fora um assassinato. "Há mais uma coisa que você precisa saber", concluía a carta.
Na fazenda Vale da Lua, aquela que pertencia ao meu avô e onde passávamos os verões, escondia algo precioso, algo que Antônio nunca deve encontrar. No estábulo dos cavalos, sob a terceira tábua à direita da porta principal, há uma caixa de carvalho. O que ela contém pode salvar vocês duas. O testamento, sussurrou Helena, como se finalmente compreendesse um mistério antigo. O verdadeiro testamento do seu bisavô, Cecília, aquele que deixava toda a fortuna da família Mendes dividida igualmente entre Ricardo e Antônio, não apenas para o primogênito. Cecília, que havia escutado tudo em silêncio, tocou o rosto da mãe, sentindo as lágrimas. É por isso que tio Antônio nos odeia tanto, por causa de dinheiro e propriedades. Não é apenas dinheiro, querida, explicou Helena tristemente. É poder, o poder que Antônio sempre acreditou que merecia por direito, simplesmente por ter nascido primeiro. Um poder que ele usou para ferir pessoas, não para ajudá-las, como seu pai sempre quis fazer. Tempestade relinchou suavemente, chamando assim a atenção de ambas. O cavalo havia se levantado e agora caminhava em direção à porta, parando para olhar para trás, como se esperasse que elas o seguissem. Ele quer que vamos com ele, que são. Acho que ele quer nos levar para que papai mencionou, para o Vale da Lua. A menina falava com tantas que era impressioná-la. Helena hesitou apenas por um momento. A fazenda Vale da Lua ficava a pelo menos 20 quilômetros dali, em terreno elevado nos arredores da cidade. Era uma propriedade antiga da família Mendes, que Ricardo havia frequentado na infância e que agora, teoricamente, pertencia a Antônio. Vamos! Decidiu ela finalmente, guardando cuidadosamente todos os documentos na caixa metálica e a carta no bolso do casaco encharcado. Precisamos levar essas provas para as autoridades e também precisamos encontrar o que seu pai escondeu na fazenda. No santuário Esperança Equina, Mariana recebia a visita de 2 agentes da Polícia Federal que haviam chegado à cidade para auxiliar nas operações de resgate. Os homens, porém, pareciam mais interessados em outra coisa que não as vítimas da enchente. Estamos procurando especificamente por uma mulher chamada Helena Mendes e sua filha Cecília, explicou um deles, mostrando uma foto das duas. É um assunto de extrema importância para uma investigação federal em andamento. Investigação? Perguntou Mariana, confusa. Pensei que estivessem aqui para ajudar nos resgates. Lucas, que ouvia a conversa de perto enquanto organizava suprimentos, olhou desconfiado para os 2 homens de terno, completamente deslocados em meio à tragédia. Suposto acidente. Mariana e Lucas trocaram olhares surpresos. A morte de Ricardo Mendes havia sido amplamente noticiada como um trágico acidente de carro. O professor universitário perdera o controle do veículo em uma noite chuvosa e caíra em um barranco. Acreditamos que Ricardo Mendes foi assassinado, revelou o primeiro agente abaixando a voz. Ele estava prestes a nos entregar provas contra seu irmão, Antônio Mendes, relacionadas a fraudes em obras públicas, lavagem de dinheiro e, potencialmente, homicídio culposo pelas mortes no desabamento do edifício Aurora. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O edifício Aurora havia sido construído pela empresa de Antônio Mendes, a mesma que anos antes havia tentado comprar o terreno do santuário para construir um condomínio de luxo. Mariana lutara com unhas e dentes para impedir a venda e desde então Antônio a considerava uma inimiga. Ricardo nunca chegou ao nosso ponto de encontro naquela noite, continuou o agente. No dia seguinte, encontraram o carro dele destruído no fundo de um barranco. O corpo estava lá, mas as provas que ele prometera entregar, não. E vocês acham que Helena tem essas provas agora? Perguntou Lucas, compreendendo a gravidade da situação, e que ela está em perigo por causa disso. Precisamente, confirmou o agente. Mantivemos vigilância discreta sobre Helena e a filha nos últimos 2 anos, suspeitando que Ricardo poderia ter deixado as provas com ela, mas Antônio também as mantinha sob vigilância. Era um impasse tenso. Até hoje, completou o segundo agente. Com o caos da enchente, Antônio provavelmente viu uma oportunidade para eliminar Helena e a menina sem levantar suspeitas, vítimas de uma tragédia natural, como tantas outras. Meu Deus, murmurou Mariana, horrorizada com a frieza calculista daquele plano. Mas pelo que ouvimos, foi o próprio Antônio que acabou sendo vítima da enchente. Encontraram o corpo dele preso nos escombros de uma casa. Sim, fomos informados, assentiu o primeiro agente. Uma reviravolta irônica, mas que não encerra o caso. Ainda precisamos encontrar Helena e Cecília, vivas ou... Bem, precisamos encontrá-las. E principalmente precisamos dessas provas.
Mariana hesitou, olhando para Lucas. Não sabia se podia confiar completamente naqueles homens, mas sentia que eles representavam a melhor chance de ajudar Helena e Cecília se elas ainda estivessem vivas, e algo lhe dizia que estavam. Há algo que vocês deveriam saber, disse ela finalmente. Um de nossos cavalos, um garanhão negro chamado Tempestade, desapareceu durante a enchente. Ele correu direto para a área mais afetada, especificamente na direção da casa onde Helena e a filha moravam. Os agentes trocaram olhares céticos. Um cavalo? Perguntou um deles. Não vejo como isso poderia ajudar em nossa busca, senhora Torres. Tempestade não é um cavalo comum, insistiu Mariana. Ele foi resgatado há 3 meses em condições terríveis de uma fazenda abandonada, uma fazenda que descobrimos depois pertencia à família Mendes. Os agentes imediatamente ficaram mais atentos. Que fazenda exatamente? Perguntou um deles, folheando rapidamente algumas anotações. Vale da Lua, respondeu Mariana. Uma propriedade antiga nos arredores da cidade. Pelo que sabemos, pertenceu ao avô de Antônio e Ricardo e depois ficou abandonada por anos, até que Antônio recentemente começou a preparar o terreno para um novo empreendimento. Vale da Lua, repetiu o agente, encontrando a informação que procurava. Ricardo Mendes mencionou esse lugar em sua última comunicação conosco. Disse algo sobre um segredo enterrado no estábulo. Nunca conseguimos entender completamente a que ele se referia. Lucas se levantou subitamente, uma expressão de compreensão em seu rosto. É para lá que Tempestade está levando elas, afirmou com convicção. De alguma forma, esse cavalo está conectado a tudo isso. Talvez ele tenha pertencido a Ricardo, ou ele simplesmente sabe onde fica a fazenda por ter estado lá antes, completou Mariana. E por alguma razão que não compreendemos totalmente, ele decidiu que precisava levar Helena e Cecília até lá, mesmo para ela, que acreditava profundamente na inteligência e sensibilidade dos cavalos. A teoria soava fantástica. Os agentes se entreolharam, claramente divididos entre o ceticismo profissional e a necessidade urgente de qualquer pista. Vale a pena verificar, decidiu finalmente o mais velho deles. A fazenda Vale da Lua está em terreno elevado, deve ter escapado do pior da enchente. Se Helena e a menina estão vivas e têm as provas, esse seria um lugar lógico para se abrigarem. Vamos com vocês, ofereceu-se Mariana prontamente. Conheço o caminho, e se Tempestade estiver lá, deixou a frase incompleta, mas a determinação em seus olhos era clara. Estava pedindo permissão, estava comunicando uma decisão. Os agentes aceitaram sem discussão. Em situações de crise como aquela, protocolos rígidos cediam lugar ao pragmatismo. Em poucos minutos, um pequeno grupo se formava. Os 2 agentes federais, Mariana, Lucas e 2 voluntários do santuário que conheciam bem a região. O caminho principal deve estar bloqueado pela enchente, observou Lucas, estudando um mapa da região. Mas existe uma trilha antiga que contorna da montanha. É mais longa, mas fica em terreno alto. Se tivermos sorte, estará transitável. Então é por ali que iremos, decidiu Mariana. Enquanto carregavam um jipe da Defesa Civil com equipamentos básicos de resgate e primeiros socorros, ela olhou uma última vez para a cidade parcialmente submersa abaixo deles. Em algum lugar, entre as águas que começavam lentamente a baixar, um cavalo negro carregava esperança, verdade e justiça em seu lombo. Aguente firme, Tempestade, sussurrou ela como uma prece ao vento. Estamos indo ao seu encontro. E assim o pequeno grupo partiu em direção à misteriosa fazenda Vale da Lua, onde segredos enterrados há anos esperavam para vir à luz. A chuva havia cessado completamente quando Tempestade, com Helena e Cecília em seu lombo, finalmente avistou os portões enferrujados da fazenda Vale da Lua. O sol do final da tarde rompia entre as nuvens que se dispersavam, iluminando a propriedade com uma luz dourada quase mágica. Quando em algum lugar, o terreno e Cecília ainda agarrada ansiosamente. É a fazenda do vovô, não é? Perguntou a menina após alguns momentos. Aquela dos contos que papai contava. A fazenda com as flores que brilham sob a luz da lua. Sua voz carregava uma mistura de tristeza e expectativa. Sim, querida, confirmou Helena, surpresa que Cecília se lembrasse das histórias. Ricardo costumava embalar a filha para dormir com contos sobre suas aventuras de infância na fazenda do avô, muito antes que a ganância e a amargura transformassem Antônio no monstro que se tornara.
Tempestade parou diante dos portões, relinchou suavemente e esperou. Helena desmontou com cuidado, ajudando Cecília em seguida. Suas pernas tremiam de cansaço e tensão, e seus corpos ainda estavam úmidos e gelados das horas passadas na água. O portão está trancado, observou Helena, examinando a corrente enferrujada que mantinha os portões fechados. Mas acho que há um espaço suficiente para passarmos por baixo, ali onde o terreno cedeu. Guiou Cecília até o local e com alguma dificuldade conseguiram se espremer pela abertura. Para surpresa de Helena, Tempestade não hesitou nem por um segundo. Com um movimento ágil, o cavalo simplesmente saltou por cima do portão, como se tivesse feito aquilo centenas de vezes antes. Cecília aplaudiu, impressionada, quando ouviu o som dos cascos do animal tocando o chão do outro lado. Ele conhece este lugar, disse a menina, novamente expressando aquela certeza inexplicável. Ele sabe exatamente para onde está nos levando. Helena não podia mais negar a estranha sensação de que havia algo extraordinário acontecendo. Diante delas estendia-se uma longa alameda ladeada por árvores centenárias que levava até a sede da fazenda, uma grande casa de estilo colonial, visivelmente deteriorada pelo tempo e abandono, mas ainda mantendo traços de sua antiga beleza. Ao lado da casa principal, um pouco mais distante, era possível ver os contornos de um velho estábulo. Tempestade não hesitou. Ignorando a casa principal, dirigiu-se diretamente para o estábulo, parando apenas para garantir que Helena e Cecília o seguiam. Ele quer que vamos até lá, observou Helena, maravilhada com a determinação do animal. O estábulo, ao contrário da casa principal, parecia ter recebido alguma manutenção recente. As portas estavam novas, havia sinais de que o telhado fora reparado, e o cheiro de feno fresco indicava que alguém estivera ali não fazia muito tempo. Antônio deve ter começado as reformas para seu novo projeto, murmurou Helena, empurrando a porta do estábulo, que se abriu com um rangido prolongado. O interior estava na penumbra, mas raios de sol entravam pelas frestas das paredes, criando feixes de luz que cortavam a escuridão. Tempestade entrou logo atrás delas, com uma familiaridade que reforçava a sensação de que o animal conhecia aquele lugar intimamente. Dirigiu-se sem hesitação para uma das baias vazias à direita da entrada principal e parou, batendo o casco 3 vezes no chão de madeira. A terceira tábua à direita da porta principal, citou Helena, lembrando-se das palavras da carta de Ricardo. É aqui que seu pai escondeu algo importante, Cecília. Algo que pode mudar tudo. Com as mãos trêmulas, Helena ajoelhou-se no chão empoeirado do estábulo, examinando as tábuas de madeira. A terceira, assim como Ricardo havia descrito, estava ligeiramente solta. Usando uma pequena barra de metal encontrada em um canto, ela conseguiu levantar a tábua, revelando um espaço escuro embaixo. Há algo aqui, disse ela, enfiando a mão no esconderijo e sentindo seus dedos tocarem uma superfície lisa e fria. Com cuidado, retirou uma caixa de carvalho, belamente entalhada com o símbolo de uma lua crescente, o emblema da família Mendes. É pesada, comentou colocando a caixa no chão entre ela e Cecília. A menina estendeu as mãos, tocando com delicadeza os entalhes na madeira, seus dedos sensíveis explorando o que seus olhos não podiam ver. Tem um cheiro estranho, observou Cecília, franziu o nariz, como se alguém tivesse guardado algo molhado aqui dentro. Helena sentiu, também notando o leve odor de mofo que emanava da caixa. Com o coração acelerado, Helena tentou abrir a caixa, mas estava fechada. Precisa de uma chave, constatou frustrada. Seu pai não mencionou nada sobre uma chave na carta. Tempestade, que observava atentamente toda a cena, de repente se aproximou, tocando com o focinho o pescoço de Cecília, ou mais precisamente, o cordão que a menina usava escondido sob a roupa. Helena olhou surpresa, notando pela primeira vez o fino cordão dourado. "O que é isso, Cecília?" perguntou, tocando o cordão. "Nunca vi você usando isso antes." A menina levou a mão ao pescoço, um sorriso misterioso iluminando seu rosto cansado. "Papai me deu na noite antes de ir embora", explicou ela, puxando o cordão e revelando uma pequena chave dourada pendurada nele. "Disse que era um segredo só nosso e que eu deveria guardar sempre comigo, que um dia ela abriria algo muito especial." Helena, seus olhos, achar o maior segredo, o perfeito, quem sua criança, especialmente dia. "Você acha que essa é a chave para a caixa, mamãe?" perguntou Cecília, estendendo a pequena chave dourada em direção à mãe. Helena a pegou com cuidado, notando como se encaixava perfeitamente no pequeno orifício na fechadura da caixa.
Vamos descobrir, respondeu girando a chave. Um clique suave ecoou pelo estábulo silencioso e a tampa da caixa se ergueu levemente. Helena trocou um olhar rápido com Tempestade, que observava tudo com atenção quase humana antes de abrir completamente a tampa. O interior da caixa estava revestido de veludo vermelho desbotado e sobre ele repousavam 3 itens. Um envelope amarelado lacrado com o selo oficial da família Mendes, um pequeno livro de capa de couro que parecia ser um diário e uma fotografia antiga e desbotada em uma moldura simples. Helena pegou primeiro a fotografia, estudando-a com atenção crescente. Mostrava 2 garotos sorridentes em frente ao estábulo. Um claramente era Ricardo, com 10 anos, e o outro, um pouco mais velho, ia ser Antônio. Entre eles, um potro negro com tinta marca branca na testa os olhava com ia ser curiosidade. Meu Deus, sussurrou Helena, olhando do cavalo na fotografia para a Tempestade, que permanecia imóvel, seus olhos inteligentes fixos nela. A marca branca na testa, em forma de meia-lua, era idêntica. Não podia ser coincidência. O que é, mamãe? Perguntou Cecília, sentindo a súbita tensão no ar. Helena engoliu em seco, incapaz de colocar em palavras a conexão impossível que acabara de fazer. Esse cavalo, disse ela finalmente, a voz trêmula. Tempestade. Acho que ele pertencia ao seu pai quando era criança. A mesma marca branca na testa, em forma de meia-lua, mas isso foi há mais de 20 anos atrás. É impossível que seja o mesmo animal. Tempestade relinchou suavemente, como se quisesse confirmar as palavras de Helena. Cecília, por sua vez, sorria como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Papai sempre dizia que Luar era mágico, que conseguia falar com a lua e as estrelas. Luar? Repetiu Helena confusa. A menina assentiu, estendendo a mão para tocar o cavalo, que se aproximou prontamente. Era assim que papai chamava o cavalo dele nas histórias que me contava. Luar por causa da mancha branca na testa, que parecia uma lua crescente. A menina acariciou suavemente o focinho do cavalo, que fechou os olhos com o toque. Helena pegou o pequeno livro de capa de couro, abrindo-o com cuidado. Era de fato um diário, o diário do avô de Ricardo e Antônio, escrito com uma caligrafia elegante e firme. As páginas amareladas pelo tempo relatavam a história da família Mendes e da fazenda Vale da Lua. Isso é incrível, murmurou ela, folheando rapidamente as páginas. Tem registros de décadas, histórias da família. E olha isso, Cecília, há várias menções a um cavalo especial, um garanhão negro chamado Luar, que o bisavô considerava quase como um membro da família. Leia para mim, mamãe, pediu Cecília, sentada agora no chão do estábulo com Tempestade. Ou seria Luar, deitado protetoramente ao seu lado como um guardião silencioso. A cena era tão surreal quanto comovente. Helena encontrou uma passagem específica datada de muitos anos atrás e começou a ler. Luar completou 20 anos hoje. O veterinário diz que é um milagre, que nunca viu um cavalo com tanta vitalidade nessa idade, mas sempre soube que ele era especial. Há uma lenda entre os moradores locais, continuou ela adiante, de que alguns cavalos nascem sob a bênção da lua, que vivem vidas extraordinariamente longas e desenvolvem uma inteligência quase humana. Histórias, até conhecer Luar. Helena parou, erguendo os olhos para o cavalo que as observava com atenção inquietante. A ideia era absurda demais, que um cavalo pudesse viver tanto tempo, que pudesse de alguma forma ter reconhecido Cecília como filha de seu antigo dono, que pudesse ter deliberadamente a salvado e trazido até ali. Estranho, não é? Comentou Cecília, como se lesse os pensamentos da mãe. Mas papai sempre dizia que existem mais mistérios no mundo do que podemos explicar. Que precisamos ter a humildade de aceitar o inexplicável quando ele se manifesta. Helena sorriu, admirando a sabedoria que brilhava através da aparente simplicidade infantil de Cecília. Ricardo havia ensinado bem sua filha a ver além das limitações dos olhos, a enxergar com o coração. Finalmente pegou um envelope lacrado, o último item da caixa. O selo oficial da família Mendes, em cera vermelha, permanecia intacto. Com dedos trêmulos, Helena o quebrou, abrindo cuidadosamente o envelope. É o testamento, disse ela, após examinar brevemente o documento legal. O verdadeiro testamento do bisavô de seu pai, aquele que Antônio escondera de todos, substituindo por uma versão forjada que lhe dava controle total sobre a fortuna da família. O que diz? Perguntou Cecília, apertando inconscientemente o cavalinho de madeira que mantivera seguro em seu bolso durante toda aquela terrível jornada. Helena leu rapidamente o documento, seus olhos se arregalando à medida que compreendia a verdadeira extensão da traição de Antônio.
Segundo este documento, a fortuna deveria ser dividida igualmente entre os dois irmãos, com uma condição: que a fazenda Vale da Lua permanecesse preservada como santuário natural, nunca podendo ser vendida ou desenvolvida comercialmente. Essa era a vontade do bisavô? Perguntou Cecília. Que a fazenda fosse um santuário? Helena assentiu, lendo mais algumas linhas do testamento. Sim, e há mais. Ele destinou uma parte significativa da fortuna para a criação de uma fundação de proteção aos animais, especialmente cavalos resgatados de maus tratos. Antônio escondeu tudo isso para ficar com todo o dinheiro e poder desenvolver seus projetos imobiliários sem restrições. Como ele pôde fazer isso? Indagou Cecília, a tristeza evidente em sua voz. Por que o dinheiro era tão importante para ele, mais importante até que sua própria família? Helena não tinha resposta. A ganância humana era algo que ela nunca conseguira compreender completamente, especialmente quando atingia níveis tão destrutivos quanto os de Antônio Mendes. Como alguém poderia valorizar riqueza material acima de vidas humanas, acima de laços familiares? Um barulho repentino do lado de fora do estábulo fez com que Tempestade se levantasse num salto, posicionando-se protetoramente na frente de Helena e Cecília. Um relincho de alerta escapou de sua garganta, enquanto suas orelhas se voltavam na direção do som. Alguém está vindo, sussurrou Helena, rapidamente guardando os documentos de volta na caixa. Seu coração disparou. Seria possível que Antônio tivesse sobrevivido? Ou seriam seus capangas, vindo completar o serviço que o patrão não conseguira terminar? Mamãe, estou com medo, confessou Cecília, sua voz tremendo ligeiramente. Helena a abraçou, puxando-a para trás de algumas fardas de feno. Não tinham para onde fugir. A única saída do estábulo era a mesma por onde haviam entrado. Tempestade, porém, não demonstrava pânico. O cavalo se mantinha alerta, mas controlado, como se avaliasse a situação. Seus ouvidos moviam-se, captando sons que os humanos não conseguiam distinguir claramente. As vozes se aproximavam, várias pessoas a julgar pelo volume de passos. Helena segurou a respiração, abraçando Cecília com força, quando a porta do estábulo se abriu lentamente, deixando entrar a luz alaranjada do final da tarde. Helena? Cecília? A voz feminina carregada de esperança fez Helena erguer a cabeça, incrédula. Uma mulher de meia idade, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desgrenhado, entrou no estábulo, seguida por um homem mais jovem e dois outros que pareciam alguma idade. Mariana Torres? Perguntou Helena, reconhecendo a fundadora do Santuário Esperança Equina, que havia visto algumas vezes em eventos da cidade. Como vocês nos encontraram? Mariana sorriu, seus olhos imediatamente indo para a Tempestade, que agora relaxava visivelmente, reconhecendo pessoas familiares. Digamos que tivemos um guia muito especial, respondeu ela, aproximando-se do cavalo e acariciando seu pescoço com carinho evidente. Esse cavalo pertence ao seu santuário? Perguntou Helena, começando a compreender. Mas como ele sabia? Deixou a pergunta incompleta, percebendo que não havia explicação racional que pudesse encaixar todas as peças daquele quebra-cabeça extraordinário. Senhoras, interrompeu um dos homens, mostrando uma identificação da Polícia Federal. Sou o agente Silva e este é meu colega, agente Martins. Estamos procurando vocês há 2 anos, desde a morte de Ricardo Mendes. 2 anos? Repetiu Helena confusa. Não entendo. Por quê? O agente Silva trocou um olhar rápido com seu parceiro antes de explicar. Seu marido estava colaborando com nossa investigação sobre os crimes de Antônio Mendes. Na noite em que morreu, Ricardo estava a caminho de nos entregar provas cruciais contra o irmão, provas que poderiam colocar Antônio atrás das grades por muitos anos. E vocês acham que não foi um acidente? Concluiu Helena, as últimas peças do quebra-cabeça se encaixando, que Antônio matou o próprio irmão para impedir de entregá-lo. Não era uma pergunta, mas uma afirmação, algo que no fundo ela sempre suspeitara. Exatamente, confirmou o agente. E acreditamos que você possa ter as provas que Ricardo pretendia entregar. Helena se levantou, ainda segurando a mão de Cília, e pegou as 2 caixas, a metálica que haviam recuperado da antiga casa e a de carvalho que acabavam de encontrar no esconderijo. Tenho mais do que isso, disse ela, estendendo as caixas para os agentes. Tenho tudo o que vocês precisam para fazer justiça, não apenas pelos crimes de Antônio contra a lei, mas também contra sua própria família. Enquanto os agentes examinavam os documentos, Mariana se aproximou de Helena e Cecília, oferecendo cobertores secos que havia trazido. Vocês devem estar exaustas e congelando, disse gentilmente. Temos um jipe lá fora, podemos levá-las para um lugar seguro.
"E quanto à tempestade?", perguntou Cecília, sua mão ainda acariciando o focinho do cavalo. "Ele nos salvou, mamãe, não podemos deixá-lo." Helena olhou para o animal que, inexplicavelmente, havia mudado de suas vidas e sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. "Tempestade vem conosco para o santuário", garantiu Mariana sorrindo, "mas acho que ele ficaria muito feliz em receber visitas frequentes de vocês duas. Ele parece ter desenvolvido um clube bastante especial com vocês." "Na verdade", disse Lucas, que havia permanecido em silêncio até então, "acho que Mariana estaria disposta a oferecer mais do que apenas visitas. Estávamos justamente precisando de uma nova administradora para o setor educacional do santuário, não é mesmo, Mari?" Mariana riu, concordando. "Se vocês estiverem dispostas a começar uma nova vida, temos espaço de sobra na casa principal do santuário. E Cecília poderia frequentar a escola local. Eles têm um programa excelente para crianças com necessidades especiais." Helena sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, desta vez de gratidão e esperança. Em menos de 24 horas, haviam passado do terror mais absoluto à possibilidade concreta de um novo começo, e tudo graças a um cavalo extraordinário, que de alguma forma que jamais compreenderiam completamente, os havia encontrado no momento exato em que mais precisavam. "Acho que é uma excelente ideia", disse finalmente sorrindo de verdade, após o que parecia uma eternidade. "O que acha, Cecília? Gostaria de viver em um lugar cheio de cavalos, onde Tempestade estaria sempre por perto." "Sim!", exclamou a menina, seu rosto iluminando-se com um sorriso radiante. "E posso chamar ele de Luar, como nas histórias do papai?" Helena trocou um olhar com Mariana, que assentiu, compreensiva. "Acho que ele gostaria disso", respondeu Helena, observando o cavalo que parecia acompanhar a conversa com interesse genuíno. "Luar, o guardião da família Mendes, o anjo de 4 patas que seu pai mandou para nos proteger." O grupo saiu do estábulo para a luz dourada do entardecer. A tempestade havia passado completamente e o céu começava a se tingir com as primeiras estrelas. No horizonte, uma lua crescente surgia, sua forma delicada refletida perfeitamente na marca branca na testa de Tempestade, ou Luar, como seria chamado daquele dia em diante. 6 meses se passaram desde aquele fatídico dia da enchente. Vale das Águas estava praticamente reconstruída graças aos esforços conjuntos da comunidade e aos recursos que, ironicamente, vieram da própria fortuna de Antônio Mendes, agora administrada por uma fundação criada conforme os desejos originais do testamento do bisavô. O Santuário Esperança Equina havia se expandido, incorporando a Fazenda Vale da Lua como sua nova sede. Os antigos estábulos foram renovados, respeitando a estrutura original, e a casa principal transformada em um centro de visitação e educação ambiental. Era uma clara manhã de primavera quando Helena terminava de organizar sua nova sala no centro educativo. Através da janela ampla, podia ver o piquete principal, onde vários cavalos resgatados pastavam tranquilamente sob o sol gentil. Entre eles, majestoso como sempre, Luar observava atentamente algo no outro extremo do campo. "Helena, você precisa ver isso!", chamou Mariana, aparecendo na porta com uma expressão de assombro e emoção. "É Cecília e Luar." Helena largou imediatamente o que estava fazendo e seguiu a amiga até o piquete. A cena que encontrou fez seu coração saltar. No centro do campo, sob a luz dourada da manhã, Cecília montava Luar sozinha pela primeira vez. A menina, que antes tremia só de pensar em subir um degrau sem ajuda, agora sentava-se ereta sobre o dorso do cavalo negro, seu rosto virado para o céu, uma expressão de pura alegria iluminando suas feições. "Olha, mamãe!", gritou ela, sentindo a presença de Helena antes mesmo que esta pudesse chamá-la. "Estou montando sozinha! O Luar está me ensinando a confiar nos meus outros sentidos." Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, incapaz de contê-las. Em todos os anos de terapias, médicos e especialistas nunca haviam conseguido que Cecília superasse o medo paralisante que sua cegueira lhe impunha. E ali estava ela agora, montando um cavalo sozinha, confiando completamente no animal que a guiava com cuidado e precisão. Os especialistas em ecoterapia dizem que nunca viram nada igual, comentou Mariana, observando maravilhada. A conexão entre eles é algo fora do comum. É como se Luar soubesse exatamente o que Cecília precisa, como ajudá-la a superar seus medos.
Ó, ele sabe, respondeu Helena simplesmente, já não tentando mais encontrar explicações racionais para o vínculo extraordinário entre sua filha e aquele cavalo misterioso. Algumas coisas simplesmente não podiam ser explicadas pela lógica humana, precisavam ser aceitas como os milagres que eram. O programa de ecoterapia do santuário havia crescido exponencialmente nos últimos meses, atraindo crianças com diferentes necessidades de toda a região, mas nenhum caso era tão extraordinário quanto o de Cecília, cuja transformação parecia quase milagrosa aos olhos dos especialistas. Os resultados da investigação federal saíram ontem, comentou Mariana, enquanto observavam Cecília completar mais uma volta no piquete, orientada apenas pelos suaves movimentos de Luar e por sua própria percepção aguçada do espaço. Os cúmplices de Antônio foram todos indiciados. Helena assentiu, sentindo o peso de mais um capítulo sendo encerrado. A verdade sobre a morte de Ricardo havia finalmente vindo à tona, não apenas o envolvimento direto de Antônio, mas também de 2 policiais locais e do antigo prefeito, todos subornados para encobrir o crime. E a audiência testamento da batalha legal que os advogados tentavam encontrado na Mariana. O juiz validou o testamento original esta manhã. É oficial. Metade da fortuna de Antônio vai para Cecília, como herdeira de Ricardo, e a outra metade para a Fundação Vale da Lua, dedicada à proteção ambiental e ao resgate de animais, exatamente como seu bisavô queria. Helena sentiu uma onda de alívio e gratidão percorrer seu corpo, não pelo dinheiro em que seria administrado por curadores até que Cecília tivesse idade suficiente, mas pela justiça que finalmente se fazia. Ricardo, onde quer que estivesse, poderia descansar em paz. Mamãe, olha o que a gente consegue fazer, gritou Cecília novamente, enquanto Luar executava um movimento elegante, trotando em um pequeno círculo perfeito. A menina ria, seu rosto iluminado por uma alegria que Helena não via desde antes da morte de Ricardo. Estou vendo, meu amor, você está incrível, respondeu ela, maravilhosa. Assustada, dava lugar dia após dia a uma criante e sua condição a limitasse. Lucas se aproximou, carregando uma pilha de folhetos recém-impressos. Os convites para a inauguração oficial do Centro de Reabilitação Ricardo Mendes chegaram, anunciou, mostrando o material com orgulho. Vai ser um grande dia. Helena pegou um dos folhetos, admirando o logo que ela mesma havia desenhado. A silhueta de um cavalo negro com uma pequena marca de lua crescente na testa, sob um céu estrelado. Ele ficaria tão orgulhoso, murmurou pensando em Ricardo. Ele está orgulhoso, corrigiu Mariana gentilmente, apontando para Cecília e Luar, que agora trotavam lado a lado com outro par, uma menina em uma cadeira de rodas adaptada e um gentil cavalo palomino. O legado dele está vivo em cada criança que encontra esperança aqui. A tarde transcorria tranquila quando Helena finalmente encontrou um momento para ficar a sós com Luar. O cavalo havia terminado suas tarefas do dia, as sessões de ecoterapia com Cecília e outras crianças, e agora descansava sob a sombra fresca de uma árvore centenária nos limites do piquete. Sei que pode parecer loucura, disse ela, acariciando o pescoço musculoso do animal, mas às vezes tenho a sensação de que você entende cada palavra que digo, que de alguma forma, por algum mistério que nunca vou compreender completamente, você foi enviado para nos salvar. Luar a fitou com seus olhos profundos e inteligentes, como se realmente compreendesse. Havia algo em seu olhar, uma sabedoria ancestral, uma consciência que parecia transcender a natureza animal. Helena já não questionava mais estas percepções, havia aprendido a aceitá-las como parte do milagre que transformara suas vidas. Obrigada, sussurrou ela simplesmente, encostando sua testa na do cavalo, sentindo o calor reconfortante que emanava dele, por salvar minha filha, por nos trazer para casa. Luar relinchou suavemente, como se respondesse ao agradecimento. Mamãe! A voz alegre de Cecília interrompeu o momento. A menina vinha caminhando pelo campo com surpreendente segurança, guiada pelo som da voz de Helena e de Luar. Adivinha, o Dr. Torres disse que posso participar da apresentação na inauguração. Eu e o Luar vamos fazer uma demonstração de ecoterapia. Isso é maravilhoso, querida, respondeu Helena, observando com orgulho como a filha se movia com crescente independência, usando sua bengala com habilidade para navegar pelo terreno irregular. As sessões com Luar haviam desenvolvido não apenas sua confiança, mas também suas habilidades espaciais e de orientação. Luar vai usar a guirlanda de flores que estamos fazendo na aula de artes, continuou Cecília empolgada.
Vai ficar lindo. Pedi flores azuis, porque a professora disse que combinam com o céu e quero que ele pareça que está voando entre as nuvens. Helena sorriu, encantada com a imaginação vívida da filha. A cegueira nunca havia limitado sua capacidade de ver o mundo à sua maneira, de criar imagens mentais ricas e coloridas. Essa era uma das muitas lições que Cecília, com sua percepção única, ensinava a todos ao seu redor. E o melhor, mamãe, acrescentou a menina, abaixando a voz como se compartilhasse um segredo, é que o papai vai estar lá também, não como a gente, claro, mas ele vai estar olhando pra gente, tenho certeza, e vai ficar tão orgulhoso. Helena envolveu a filha em um abraço apertado, incapaz de falar por um momento, a emoção fechando sua garganta. Sim, meu amor, conseguiu dizer finalmente, seu pai vai estar lá, e ele já está muito orgulhoso de você. Luar relinchou suavemente, como se confirmasse as palavras de Helena, e delicadamente cutucou Cecília com o focinho, fazendo-a rir. Era um som cristalino, puro, que parecia ecoar pelos campos verdejantes da fazenda Vale da Lua, agora transformada em um santuário de esperança e renovação. Naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte, banhando a fazenda com uma luz dourada e mágica, Helena observava da varanda da casa principal a silhueta de Luar contra o céu avermelhado. O cavalo permanecia imóvel no topo de uma pequena colina, como um guardião vigilante, sua cabeça erguida com orgulho, a marca de lua crescente em sua testa brilhando suavemente no crepúsculo. "Você ainda acha estranho?" perguntou Mariana, juntando-se a ela na varanda com 2 xícaras de chá fumegante. "Essa conexão inexplicável entre Luar, Cecília e vocês?" Helena aceitou a xícara com um sorriso agradecido, seus olhos nunca deixando a figura majestosa do cavalo na colina. "Não mais", respondeu ela honestamente. "Aprendi que alguns milagres não precisam de explicação, eles simplesmente acontecem quando mais precisamos deles." Mariana assentiu, compreendendo perfeitamente. "Sabe", comentou a fundadora do santuário, após alguns momentos de silêncio contemplativo, "trabalho com cavalos há mais de 20 anos, e nunca deixo de me surpreender com a profundidade da conexão que eles conseguem estabelecer conosco. É quase como se pudessem enxergar nossa alma." "Acho que podem mesmo", concordou Helena. "E talvez seja por isso que Cecília e Luar se conectaram tão profundamente. Ambos enxergam o mundo de uma forma que vai além do visual, eles veem com o coração." Na colina, Luar finalmente se moveu, trotando graciosamente de volta aos estábulos, sua silhueta recortada contra o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer, e lá, no horizonte, erguia-se lentamente uma lua crescente, idêntica à marca em sua testa. O dia da inauguração do Centro de Reabilitação Ricardo Mendes amanheceu ensolarado e perfeito. O santuário estava decorado com flores coloridas e fitas, e dezenas de visitantes, incluindo autoridades, imprensa e famílias de toda a região, começavam a chegar. Helena, elegantemente vestida em um conjunto azul celeste, ajudava Cecília com os últimos detalhes de sua roupa especial para a apresentação, um vestido branco com pequenas luas crescentes bordadas na barra e uma guirlanda de flores azuis para seus cabelos dourados. "Estou nervosa, mamãe", confessou a menina, enquanto Helena prendia a guirlanda em seus cabelos. "E se eu errar alguma coisa durante a apresentação? Tem tanta gente lá fora." Seu rosto, normalmente confiante, agora mostrava traços de insegurança. "Lembre-se do que sempre dizemos, querida", respondeu Helena, ajustando o vestido da filha. "Não é sobre ser perfeita, é sobre mostrar às pessoas que limitações são apenas desafios a serem superados. Além disso, você tem o melhor parceiro de todos. O Luar não deixará você errar." Como se tivesse ouvido seu nome, um relincho suave soou do lado de fora da janela. Luar, já enfeitado com sua própria guirlanda de flores azuis, aguardava pacientemente, seu pelo negro brilhando como seda sob o sol da manhã. "Ele está chamando", disse Cecília, seu rosto iluminando-se instantaneamente. "Está na hora, não é?" Helena assentiu, sentindo o coração apertar de orgulho e emoção. Sua pequena, tão corajosa, prestes a mostrar ao mundo que a escuridão não podia conter sua luz. "Está na hora", confirmou, dando um último abraço na filha antes de conduzi-la para fora. O picadeiro principal havia sido especialmente preparado para a ocasião, com arquibancadas repletas de espectadores ansiosos e um sistema de som que seria utilizado para narrar a história extraordinária de recuperação de Cecília. Mariana aguardava na entrada do picadeiro, seu rosto radiante de orgulho.
"Vocês estão lindas", elogiou, ajustando uma flor solta na guirlanda de Cecília. "Estão todos esperando, vai ser um momento inesquecível." Lucas se aproximou, conduzindo Luar pelas rédeas. O cavalo caminhava com uma majestade incomum, como se compreendesse perfeitamente a importância daquele dia. Ao sentir a aproximação de Cecília, baixou gentilmente a cabeça, permitindo que os dedos da menina encontrassem seu focinho. "Olá, meu amigo", sussurrou ela, acariciando a marca branca em forma de lua crescente. "Vamos mostrar para todos o que conseguimos fazer juntos, não é?" Luar relinchou suavemente em resposta, um som que parecia quase uma promessa. Com a ajuda de Lucas, Cecília montou em Luar, ajustando-se na sela especial que havia sido feita para ela. Suas mãos pequenas encontraram as rédeas com a confiança de quem havia praticado intensamente por meses, e seu rosto assumiu uma expressão de concentração serena. "Senhoras e senhores", anunciou a voz de Mariana pelo sistema de som, "é com imenso orgulho que damos início à inauguração oficial do Centro de Reabilitação Ricardo Mendes, com uma demonstração muito especial dos poderes transformadores da ecoterapia." A multidão aplaudiu, e Helena sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos quando Mariana continuou: "Apresentamos a vocês Cecília Mendes, de 9 anos, cega desde o nascimento, e seu extraordinário parceiro, Luar, o cavalo que não apenas salvou sua vida durante a grande enchente, mas também a ajudou a encontrar uma nova forma de ver e interagir com o mundo." As portas do picadeiro se abriram, e Luar entrou com Cecília montada em seu dorso. A plateia prendeu a respiração coletivamente. A imagem era de uma beleza quase mística, a menina de branco com flores nos cabelos, montada com perfeito equilíbrio no majestoso cavalo negro, ambos adornados com guirlandas de flores azuis que pareciam capturar a própria essência do céu. A música suave começou a tocar, e Luar iniciou sua coreografia cuidadosamente ensaiada, uma série de movimentos graciosos que demonstravam não apenas sua própria nobreza, mas também a incrível conexão com a menina que o guiava. Cecília, por sua vez, movia-se em perfeita harmonia com o cavalo, como se fossem um único ser. "Há 6 meses", narrava Mariana, enquanto a apresentação continuava. Cecília mal conseguia se mover sozinha devido ao medo constante associado à sua cegueira. Hoje, como podem ver, ela não apenas monta com confiança, mas guia Luar através de uma rotina completa, utilizando apenas seu tato, sua audição e essa conexão extraordinária que desenvolveram. A plateia observava em silêncio reverente, muitos com lágrimas nos olhos, enquanto Cecília e Luar executavam figuras cada vez mais complexas no picadeiro. Círculos perfeitos, diagonais precisas, transições suaves entre diferentes andaduras. Era uma dança silenciosa entre confiança e orientação mútua. "O que estão presenciando?", continuou Mariana, "não é apenas uma demonstração de ecoterapia, é um testemunho do poder transformador da conexão entre humanos e animais, da capacidade de superação que existe em cada um de nós e do legado de amor e esperança que Ricardo Mendes deixou para todos nós." No auge da apresentação, Luar parou no centro exato do picadeiro e, respondendo a um comando sutil de Cecília, empinou graciosamente, não de forma selvagem ou agressiva, mas em um movimento controlado e majestoso, sustentando-se por alguns segundos nas patas traseiras, enquanto Cecília mantinha o equilíbrio perfeito, braços abertos como asas, o rosto virado para o céu. A plateia irrompeu em aplausos entusiasmados quando Luar retornou suavemente às 4 patas, e Cecília se inclinou para a frente, abraçando o pescoço do cavalo em um gesto de pura gratidão e amor. Não havia um único olho seco entre os espectadores. Helena, observando da entrada do picadeiro, sentia seu coração tão cheio que parecia quase impossível conter tanta emoção. Ao seu lado, os 2 agentes federais que haviam conduzido a investigação contra Antônio aplaudiam com genuína admiração. "É realmente extraordinário", comentou o agente Silva, inclinando-se para ser ouvido acima dos aplausos. "Em 20 anos na Polícia Federal, vi muitas coisas que desafiam explicação, mas nada como isso. A conexão entre sua filha e esse cavalo é quase sobrenatural." Helena sorriu, sem tirar os olhos de Cecília e Luar, que agora agradeciam à plateia com uma volta final no picadeiro. "Aprendi a não buscar explicações para todos os milagres, agente Silva. Alguns simplesmente precisam ser aceitos como presentes."
A cerimônia continuou com os discursos oficiais, o corte da fita inaugural e a bênção das novas instalações. Mas para todos os presentes, o momento verdadeiramente inesquecível havia sido a apresentação de Cecília e Luar, uma demonstração viva de que os vínculos mais profundos transcendem palavras, visão e até mesmo o entendimento humano convencional. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena encontrou Cecília sentada tranquilamente sob uma árvore, com Luar deitado ao seu lado como um guardião protetor. A menina acariciava distraidamente a crina do cavalo, seu rosto sereno e pensativo. "No que está pensando, querida?" perguntou Helena, sentando-se ao lado da filha. Cecília sorriu, aquele sorriso radiante que ainda tinha o poder de derreter o coração de sua mãe toda vez que o via. "Estava pensando no papai", respondeu ela, sua voz suave e clara. "Lembrei de algo que ele sempre dizia quando me contava histórias sobre Luar, o cavalo mágico que podia falar com a lua e as estrelas. Lembra?" Helena assentiu, envolvendo os ombros da filha com o braço. "Sim, lembro. Eram histórias lindas." Cecília se aconchegou mais perto, sua mão nunca deixando o contato com Luar, que parecia aproveitar o momento de tranquilidade tanto quanto ela. "Papai sempre dizia que Luar não era apenas um cavalo nas histórias. Ele era um mensageiro entre mundos", continuou a menina, "que podia atravessar o véu entre o céu e a terra, trazendo amor e proteção de quem já se foi para quem ainda está aqui." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ricardo havia criado aquelas histórias anos antes do nascimento de Cecília, inspirado nas lendas que seu próprio avô contava sobre o misterioso cavalo negro que havia servido a família Mendes por gerações. "Acho que papai encontrou o Luar no céu, mamãe", disse Cecília com a convicção simples e profunda das crianças, e pediu para ele vir nos ajudar quando mais precisássemos, por isso ele sabia exatamente onde nos encontrar durante a enchente. Luar ergueu a cabeça nesse momento, seus olhos profundos e inteligentes encontrando os de Helena. Havia tanta compreensão naquele olhar, tanta sabedoria antiga, que por um breve instante, Helena quase pôde acreditar na teoria mágica de Cecília. "Sabe o que mais, mamãe?" continuou Cecília, seu rosto iluminado por um sorriso sereno. "Nas histórias do papai, Luar sempre levava mensagens para frente e para trás, e eu tenho uma mensagem que quero que ele leve para o papai esta noite, quando a lua estiver alta no céu." "E qual é essa mensagem, meu amor?" perguntou Helena, a voz embargada pela emoção. Cecília ergueu o rosto para o céu, onde a primeira estrela da noite começava a brilhar, embora o sol ainda não tivesse se posto completamente. "Quero que ele diga ao papai que estamos bem agora, que encontramos um novo lar, que estamos ajudando muitas pessoas e animais, como ele sempre sonhou, e que..." Sua voz falhou um pouco antes de continuar. "E que sentimos falta dele todos os dias, mas sabemos que ele está sempre conosco de alguma forma." Luar relinchou suavemente como se aceitasse a missão. Helena abraçou a filha com força, permitindo que as lágrimas finalmente caíssem livremente. Eram lágrimas não apenas de tristeza pela perda irreparável, mas também de gratidão pela extraordinária jornada que haviam percorrido. "Tenho certeza que Luar vai entregar sua mensagem, querida", disse ela finalmente. "E tenho certeza que seu pai já sabe tudo isso. Ele está tão orgulhoso de você quanto eu estou." Naquela noite, quando Cecília já dormia profundamente em seu novo quarto, Helena saiu para a varanda da casa principal do santuário. O céu estava claro, pontilhado de estrelas, e uma lua crescente brilhava intensamente, derramando luz prateada sobre os campos e estábulo. No piquete principal, uma silhueta familiar se destacava. Luar parado no ponto mais alto, sua cabeça erguida em direção ao céu, a marca branca em sua testa brilhando como se refletisse a própria lua. Parecia estar em silenciosa comunicação com as estrelas, como nas histórias que Ricardo costumava contar. Helena sorriu, permitindo-se, apenas por um momento, acreditar na magia, em mensageiros entre mundos, em cavalos que falavam com as estrelas, em amor que transcendia a morte e encontrava caminhos através do véu entre o visível e o invisível. "Boa noite, Ricardo", sussurrou ela para o céu estrelado. "Obrigada por enviar nosso anjo de 4 patas." E por um breve e mágico instante, enquanto o luar relinchou suavemente na distância, Helena teve a certeza absoluta de que, de alguma forma, Ricardo havia ouvido.
E assim chegamos ao final desta emocionante história, desta jornada profunda que conectou Helena, Cecília e Luar de maneiras que a ciência talvez nunca consiga explicar completamente, uma história que nos lembra do poder transformador que os animais podem ter em nossas vidas, especialmente nas vidas de crianças que enfrentam desafios especiais. O que testemunhamos aqui não foi apenas a história de uma menina cega e um cavalo extraordinário. Foi uma lição sobre conexões que transcendem palavras, sobre como o amor verdadeiro pode romper barreiras que parecem intransponíveis, sobre como encontros aparentemente improváveis podem ser, na verdade, parte de um plano maior que não conseguimos compreender. Luar, com sua história de resiliência e sua misteriosa conexão com a família Mendes, ensinou Cecília não apenas a superar seus medos, mas a compreender que a vida, mesmo em seus momentos mais dolorosos, tem propósito e significado. E Cecília, com sua percepção única e seu coração aberto, deu a Luar a chance de completar sua jornada com dignidade e amor. Esta história me tocou profundamente enquanto a preparava para vocês. Foram longas horas de pesquisa, entrevistas com especialistas em ecoterapia, conversas com famílias que viveram transformações semelhantes, tudo para trazer esta narrativa da forma mais autêntica e emocionante possível. Espero que ela tenha tocado seu coração como tocou o meu, e agora gostaria de saber, qual é o seu maior sonho? Talvez seja encontrar uma conexão tão especial quanto a de Cecília e Luar, talvez seja ajudar outras pessoas, ou animais, ou quem sabe, transformar dor em propósito, como Helena fez após perder seu amado Ricardo. Compartilhe nos comentários, vou ler cada um deles e responder pessoalmente. Se esta história significou algo para você, por favor, deixe seu like. Este pequeno gesto significa muito para o canal e nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Quero agradecer especialmente a você que assistiu até aqui. Sua dedicação e interesse nos motiva a continuar buscando e compartilhando estas narrativas tão especiais. E se você ainda não é inscrito no canal Patas em Histórias, este é o momento perfeito para fazer parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações. Temos muitas outras histórias incríveis para compartilhar, algumas alegres, outras comoventes como esta, mas todas destinadas a nos lembrar do poder extraordinário das conexões entre humanos e animais. Por fim, gostaria que você deixasse um comentário dizendo de qual parte da história você mais gostou. Foi o momento do resgate durante a enchente, a descoberta dos segredos da família Mendes na fazenda Vale da Lua, ou talvez a transformação de Cecília através de sua conexão especial com Luar. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a preparar histórias ainda melhores para o futuro. Muito obrigado por estar aqui, por se emocionar conosco, por acreditar no poder transformador das histórias. Até nosso próximo encontro aqui no Patas em Histórias. Que possamos, como Cecília, encontrar sabedoria e crescimento mesmo nos momentos mais difíceis de nossas jornadas. Que Deus abençoe cada um de vocês.